Meu nome é Gabriela, eu sou aluna do curso de Administração Integral da Universidade Federal de São Paulo e eu vou falar como abrir uma empresa legalmente no Brasil. Muitas pessoas gostariam de empreender, mas se sentem um pouco perdidas. Elas não conseguem dar o primeiro passo. Primeiro, é necessário que você esclareça o seu objetivo, para assim conseguir seguir corretamente a direção desejada para o seu negócio. Algumas perguntas que estão no slide podem facilitar a escolha. Como, por exemplo, quais são os meus objetivos, aonde eu quero chegar e o que eu visualizo para o meu futuro. O que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer. Quais são as minhas habilidades atuais. Quais são os meus interesses, o que eu gostaria de aprender e conhecer mais. O que eu posso fazer para obter esse conhecimento. Como a minha experiência profissional pode me ajudar no meu negócio. Que pessoas eu conheço que podem me dar bons conselhos na área de negócios. Os primeiros passos podem ser definidos por uma pesquisa para ter certeza de que não há outra empresa que já está constituída com o mesmo nome. Essa é uma etapa considerada obrigatória e que deve ser preenchida no site da junta comercial. Geralmente é necessário preencher um formulário com 3 opções de nomes para registro. Se tudo estiver certo, poderá prosseguir com o arquivamento do ato constitutivo da empresa, que normalmente são necessários os seguintes documentos. São 3 vias: do contrato social ou requerimento empresário individual ou estatuto. Cópia autenticada da RG e CPF do titular ou um dos sócios. Uma via do requerimento padrão, que é a capa da junta comercial. Uma via da ficha de cadastro nacional, modelo 1 e 2, e o pagamento de taxas. Os preços e prazos para abertura de empresa variam de estado para estado. Para isso, o ideal é consultar o site da junta comercial do estado em que a empresa estiver localizada. Também é interessante que tenha contato com a prefeitura do local, para futuras pendências com os critérios de concessão do alvará de funcionamento, que serão posteriormente explicados aqui mesmo. O próximo passo é decidir pelo tipo societário da empresa, que significa, na verdade, o número de pessoas que estarão envolvidas no negócio. Os tipos de societários podem ser 3. O primeiro é o empresário individual, que seria um empreendedor que trabalha por conta própria e se legaliza como pequeno empresário. Ele também pode ter um empregado contratado, que recebe o salário mínimo ou o piso da categoria, mas não é permitida a entrada de sócios. Outro tipo de societário é a empresa individual de responsabilidade limitada. Essa modalidade é uma representação jurídica na qual apenas o titular, que é o único dono, possui responsabilidade limitada com as obrigações de uma empresa. Na prática, a pessoa que quer abrir um negócio, através da modalidade EIRELI, não poderá ter o seu patrimônio pessoal afetado pelas dívidas da empresa. Isso é válido desde que o responsável legal não pratique nenhum tipo de ato ilícito, tais como fraudes em licitações e lavagem de dinheiro, por exemplo. Assim, a própria empresa é a única responsável pelo cumprimento de seus deveres e direitos. A pessoa titular da empresa nesse regime precisa necessariamente ter um capital social de, no mínimo, 100 salários mínimos relacionados ao ano vigente. Isso funciona como garantia para empregados e fornecedores. E o terceiro tipo é a sociedade limitada, em que a participação dos sócios é limitada e condicionada à integralização do capital social, que ele se comprometeu a investir. Se o valor prometido não for totalmente pago, o sócio responderá pela parte que falta. O sócio pode ser excluído em 2 situações: o não pagamento do valor prometido para a integralização do capital social ou quando coloca em risco a existência do negócio, por exemplo, a quebra de alguma cláusula do contrato. Também é vetada a retirada ou distribuição de lucros para os sócios, caso haja prejuízos para o capital da empresa. O objetivo maior da sociedade é garantir a estabilidade e o bom funcionamento do negócio, e não o lucro em si dos investidores. A constituição de um conselho fiscal é facultativo para sociedades limitadas. Apesar disso, tem se apresentado como um mecanismo eficiente para gerenciar as ações internas da empresa,
inclusive como meio de integrar a visão de todos os sócios. O porte da empresa é definido de acordo com o faturamento anual da empresa. O microempresário individual, por exemplo, ele pode ser escolhido apenas por empresários individuais, e ele permite um faturamento anual de até R$60.000. O empresário pode fazer sua formalização pelo cadastro feito no portal do empreendedor. Após o registro da empresa, o proprietário recebe um número de identificação chamado NIRI, que é uma etiqueta ou um carimbo feita pela junta comercial ou por um cartório, contendo um número que é fixado no ato constitutivo. Com o NIRI em mãos, chega a hora de registrar a empresa como contribuinte, ou seja, de obter o CNPJ, que é feito pelo site da Receita Federal. Quando você já tem o CNPJ, já pode ter início a atividade comercial. Um exemplo de profissional que começou a carreira como microempresário individual e hoje é bilionário é o Edson Bueno, fundador da Amil. A atividade que o empreendedor quer realizar precisa ser coerente com o local desejado, e isso também deve ser consultado antes do empreendedor se formalizar. Existem diferentes maneiras de verificar o endereço e elas variam em cada cidade. Alguns municípios contam com sistemas online que permitem essa verificação. Outros têm espaço de atendimento aos empreendedores, que facilita o processo. E na ausência dessas duas opções, é preciso entrar em contato com a Secretaria de Urbanismo da cidade. Pode verificar uma lista de atividades permitidas no portal do empreendedor, no site deles mesmo, que é www.portaldoempreendedor.gov.br. Alguns exemplos, por exemplo, são diarista e doceira. Outro tipo de porte é a microempresa, que é toda sociedade empresária, sociedade simples, empresa individual de responsabilidade limitada ou empresa individual que atinja em cada ano receita bruta igual ou inferior a R$360.000. Esse conceito é exposto pela Lei Complementar número 123/06, que define os critérios para o enquadramento das empresas no Simples. E a empresa de pequeno porte, que em cada ano precisa ter a receita bruta superior a R$360.000 e igual ou inferior a R$3.600.000. Como foi dito no início, a Prefeitura terá uma grande participação nesse processo. É necessário conferir com a Prefeitura se a atividade comercial que será exercida pode ser praticada no endereço desejado. Para tal certeza, é preciso entrar em contato com a mesma, que irá conferir as limitações do zoneamento do município e emitir uma certidão para o uso do solo. Nessa etapa, é importante estar com o IPTU do imóvel em mãos. É importante conseguir a certidão do uso do solo antes de contratar um aluguel, pois, dependendo do local e do tamanho da empresa, pode ser que a Prefeitura permita um tipo de societário de empresário individual, e não uma microempresa. Uma empresa que vai exigir circulação de caminhão ou que precise de estoque, por exemplo, não será liberada em uma zona residencial. Deve-se ver as autorizações extras que irá precisar para abrir seu negócio. Por exemplo, uma lanchonete utiliza o botijão de gás, então ela precisa da autorização do Corpo de Bombeiros. Por exemplo, também a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que faz vistoria de poluição e barulho produzido por pequenas indústrias. O alvará de funcionamento é uma licença que permite o estabelecimento e o funcionamento de instituições comerciais. Isso é feito na Prefeitura, na Administração Regional ou na Secretaria Municipal da Fazenda de cada município. Os documentos necessários para a retirada do alvará de funcionamento são o formulário próprio da Prefeitura, a consulta prévia de endereço, cópia do CNPJ, cópia do contrato social, laudos dos órgãos de vistoria, quando necessários. Após isso, você vai na Secretaria Estadual da Fazenda e pede a inscrição estadual.
Atualmente, a maioria dos estados possuem convênio com a Receita Federal, o que permite ter uma inscrição estadual junto com o CNPJ, em um único cadastro. A inscrição estadual é necessária para se inscrever no ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E, em geral, a documentação pedida para o cadastro é 3 vias do Documento Único de Cadastro, o DUC, uma via do Documento Complementar de Cadastro, o DCC, um comprovante de endereço dos sócios, cópia autenticada ou original, cópia autenticada do documento que prove direito ao uso do imóvel, como, por exemplo, o contrato de locação do imóvel ou escritura pública, número de cadastro fiscal do contador, comprovante de contribuinte do ISS para os prestadores de serviços, certidão simplificada da Junta para empresas constituídas há mais de 3 meses, cópia do ato constitutivo, cópia do CNPJ, cópia do alvará de funcionamento e RG e CPF dos sócios. Após isso, dirija-se a uma agência de previdência social e faça o cadastro da sua empresa. Para contratar funcionários, é preciso arcar com as obrigações trabalhistas. E ainda que seja um único funcionário ou apenas os sócios no começo, a empresa precisa estar registrada na Previdência Social e pagar os respectivos tributos. O prazo para o cadastramento é de 30 dias após o início das atividades. Sobre o regime tributário, há uma separação em 2 partes. A primeira é que o MEI tem um imposto mensal fixo de 5% do salário mínimo e acrescentado R$ 5,00 se o empreendedor for prestar serviço e R$ 1,00 se ele for contribuinte do ICMS. A outra parte fica junto às microempresas, às EPP e às limitadas, e elas são separadas em 3 opções de tributação. A primeira é a tributação simples nacional. O pagamento de impostos é unificado, ou seja, todos os impostos são agrupados em uma única guia de pagamento, a DAS. Portanto, a tributação é feita de uma vez, e a porcentagem dos impostos é fixa com base no faturamento do negócio. Empresas com até R$ 280 mil de faturamento pagam uma alíquota de 4%, enquanto outras, com faturamento entre 180 mil e 360 mil, pagam uma taxa de 5,7%. Empresas de serviço com menos de 5 funcionários não precisam ter certificado digital e têm um custo a menos. Algumas prefeituras, como Porto Alegre e Belo Horizonte, exigem certificado digital para todas as empresas do Simples. A Receita Federal facilita o parcelamento e a apuração de débitos para empresas no Simples, tornando o processo de manter sua empresa regularizada menos complexo. A contabilização é mais simples, pois ela é isenta de algumas declarações. Então, ela não precisa de certidões negativas para fazer alterações contratuais. Também possuem os investidores anjos, que são investimentos efetuados por pessoas físicas com seu capital próprio. Começando neste ano de 2017, serão criados mecanismos para que empresas do Simples possam receber tais investimentos. O lucro presumido é como se o governo estivesse prevendo quanto a empresa terá de lucro. Assim, os impostos são calculados e pagos separadamente, e o governo estipula uma porcentagem fixa para cada um deles. Se a empresa estiver com um lucro acima do presumido pelo governo, essa é a melhor opção. A apuração do IRPJ e da CSL tem por base de cálculo uma margem de lucro pré-fixada pela legislação, de acordo com a atividade da empresa. Nesse caso, fica dispensado o cálculo do lucro efetivamente auferido em sua atividade, exceto o derivado de situações específicas. Exemplo, ganho de capital, ganhos com aplicações financeiras. Na atividade comercial, por exemplo,
a margem de lucro presumida é de 8% da receita bruta. Na prestação de serviço, a margem é de 32%. Assim, mesmo que a empresa tenha obtido uma margem de lucro maior, a tributação recairá apenas sobre a margem pré-fixada. Por outro lado, se a margem de lucro efetiva for inferior à pré-fixada, os tributos citados também serão calculados sobre a margem presumida. Outra opção é o lucro real. A empresa precisa comprovar seus gastos e rendimentos todo mês. Essa modalidade pode ser vantajosa para as empresas que estiverem com porcentagem de lucro menor que as presumidas pelo governo, pois as taxas cobradas variam com o lucro obtido. O empreendedor deverá calcular o IRPJ e a CSL sobre o lucro efetivamente oferido, com os ajustes, adições, exclusões e compensações previstos na legislação. Nesse caso, não havendo margem de lucro presumida, se a empresa apurar prejuízos ao longo do ano, ficará dispensada do recolhimento desses tributos. A opção pelo lucro real também acarreta para o empreendedor a obrigação de apresentar à Receita Federal diversas declarações e controles que são exigidos das empresas que optam pelo lucro presumido. O planejamento tributário é sempre feito por um advogado tributarista ou um analista fiscal, que podem ser contratados por recomendação do contador. Como esses profissionais cobram pela atividade exercida, especialistas alertam que o Simples Nacional acaba sendo muito mais barato, pois exige menos cálculo. Para que o empreendedor possa emitir nota fiscal, ele precisa pedir autorização para a prefeitura ou para a Receita Estadual, dependendo do seu negócio. Prestadores de serviços pagam impostos para o município quando emitem a nota e, portanto, devem entrar em contato com a prefeitura. Assim como as limitações de zoneamento do município e a certidão para o uso do solo, algumas cidades contam com serviços online, que facilitam esse processo. Mas outras exigem que o empreendedor vá até o prédio da prefeitura. Por outro lado, as empresas que forem trabalhar com comércio ou indústria pagam impostos para a Secretaria da Fazenda do Estado e podem solicitar essa permissão nos respectivos sites.